conteúdo de segundo ano. E aí, vamos lá viajar nessa história? As influências das ideias liberais e as crises do antigo regime. O antigo regime refere-se ao sistema político e social que foi estabelecido na França a partir do final da Idade Média. Características do antigo regime: sociedade estamental, rei governando sob a teoria do direito divino, centralizando as decisões do executivo, legislativo e judiciário, clero e nobreza livre de impostos, elevados impostos sobre a maioria da população, pobreza extrema vivida pela maioria da população, influência direta da Igreja Católica sobre o governo, direito senhorial dos nobres sobre os camponeses, sociedade estamental ou de estados, representa a estrutura social típica do sistema feudal medieval, dividida em estamentos ou grupos sociais, onde quase não existe mobilidade social, ou seja, a posição do indivíduo na sociedade dependerá de sua origem familiar. Por exemplo, nasceu servo, morrerá servo. De tal modo, a sociedade estamental esteve marcada pela posse de bens, além do berço de nascimento, tal qual o nome da família e o prestígio envolvido. Na Idade Média, a sociedade feudal era hierárquica, dividida em basicamente 4 estamentos ou 4 estados: rei, nobreza, clero e servos, sendo que os 2 primeiros possuíam privilégios em relação ao último grupo subordinado. O último rei a governar a França antes da Revolução foi Luís XVI, da dinastia Bourbon, que morreu na guilhotina. Abaixo do rei estavam o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. Essa estrutura social é também chamada de estamentos ou organização estamental. O primeiro estado estava representado pelo clero. A França era um país católico e ao núcleo da igreja cabia o comando da manutenção dos registros, a educação, as obras de caridade e, claro, a vida religiosa dos franceses. A igreja também exercia forte influência sobre o governo, porque muitas figuras representantes do alto clero eram conselheiros do rei. A tarefa cabia a cardeais, bispos e arcebispos, que tinham um grande poder político. A igreja era isenta de impostos e possuía elevada riqueza, sendo proprietária de terras e administradora dos negócios definidos pela forma do poder francês. O segundo estado era constituído pela nobreza, pessoas com títulos hereditários e que ocupavam o topo do governo. Alguns nobres haviam recebido os títulos na época das cruzadas. Também eram nobres os comerciantes plebeus, que só chegavam a essa condição por comprarem títulos de nobreza. Os nobres eram proprietários de terras muito ricos e viviam exaltando o luxo, assim como o clero não pagava impostos e exercia forte influência no governo francês. O terceiro estado na sociedade francesa estavam as pessoas comuns. O terceiro estado, que correspondia a 95% da população. Nessas classes estavam os burgueses, ricos, comerciantes e profissionais liberais. Muitos tentavam comprar o título de nobreza, mas nem sempre havia êxito. Sobre o terceiro estado recaía pesada tributação. Além dos burgueses, nessa camada também estavam os camponeses, empregados dos nobres, que enfrentavam dificuldades para manter a condição mínima de sobrevivência, como alimentação e vestuário. Com base em uma sociedade altamente estatizada, o antigo regime possuía características econômicas, sociais e políticas. Economicamente, o sistema se baseava na propriedade da terra, de onde vinha a produção francesa. Os camponeses eram os trabalhadores na terra, tendo seu trabalho explorado em prol do sustento da nobreza. Constituía-se no capitalismo comercial. Socialmente, havia uma grande e rígida divisão do Estado. A maioria da população era incapacitada de melhorar suas condições de vida, oprimidas pelo sistema. E politicamente, uma monarquia absolutista desfrutava de uma série de privilégios e autoridade considerada divina. A partir do século XVII, algumas modificações sociais e econômicas começaram a ocorrer na Europa Ocidental, que fragmentaram o antigo regime. Na França, foi principalmente o pensamento iluminista que serviu de base para o questionamento do sistema, propagando novos ideais na população. Simultaneamente, emergia também o pensamento liberal, que pregava mudanças
na forma da economia e na lógica do homem como ser econômico e social. O Iluminismo foi um movimento intelectual europeu surgido na França no século XVII, mas espalhou-se rapidamente pela Europa e América durante o século XVIII, que buscava evidenciar uma oposição àquele período que precede, ou seja, a Idade Média, que também era conhecida como Idade das Trevas. É notória a fé atribuída pelos iluministas ao poder da razão, com a qual acreditavam poder reestruturar a sociedade, ainda presa ao conhecimento herdado da tradição medieval. Por meio da união de diversas tradições filosóficas, sociais, políticas e escolas de pensamentos, os pensadores iluministas buscaram estender a noção crítica a todos os campos do saber humano, enfatizando a defesa do conhecimento racional enquanto meio para desconstruir preconceitos e ideologias habituais, as quais seriam superadas pelas ideias de progresso e perfectibilidade humana. Assim, em suas críticas, os pensadores iluministas argumentavam contra determinações mercantilistas e religiosas, tal qual foram avessos ao absolutismo dos privilégios dados à nobreza e ao clero, abalando assim os alicerces da estrutura política e social absolutista. Vale destacar que suas ideias se difundiram principalmente entre os burgueses, os quais detinham a maior parte do poder econômico, entretanto não possuía nada equivalente em poder político, ficando sempre à margem das decisões. As ideias iluministas se difundiram a tal ponto que muitos governantes buscaram implantar medidas embasadas no iluminismo para modernizar seus respectivos estados, todavia sem abdicar do seu poder absoluto, mas apenas conciliando na medida do possível aos interesses populares. Sem espanto, aqueles governantes ficaram denominados como déspotas esclarecidos. Os ideais iluministas tiveram sérias implicações sociopolíticas, com o fim do colonialismo e do absolutismo e implementação do liberalismo econômico, bem como expandiram a liberdade religiosa, culminando em movimentos como a Revolução Francesa. No Brasil foram responsáveis pela Inconfidência Mineira, a Conjuração Fluminense, a Revolta dos Alfaiates na Bahia e a Revolução Pernambucana, mas isso é um papo para uma próxima aula. Principais pensadores iluministas: Montesquieu, Voltaire, Diderot, De Alembert, Rousseau, John Locke e Adam Smith. As grandes revoluções burguesas do século XVIII refletem em parte alguns ideais dos filósofos iluministas, dentre os quais podemos destacar a que acentuou que o Estado não possui poder ilimitado, o qual nada mais é do que a somatória do poder dos membros dessa sociedade. No período do iluminismo, no século XVIII, o filósofo Montesquieu defendia a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Principais oposições ao iluminismo, mercantilismo versus liberdade econômica, absolutismo monárquico versus predomínio da nobreza e seus ideais, poder da igreja e as verdades reveladas pela fé versus antropocentrismo, ou seja, o avanço da ciência e da razão. O iluminismo foi um movimento intelectual portador de uma visão unitária de mundo e do homem, apesar da diversidade de leituras que lhes são contemporâneas, conservam uma grande certeza quanto à racionalidade, o mundo e o homem, a qual seria imanente em sua essência. Suas principais linhas de força foram o pensamento crítico, o primado da razão, a antropologia e a pedagogia. E aí, vamos responder? No período do iluminismo, no século XVIII, o filósofo Montesquieu defendia a. Divisão da riqueza nacional. B. Divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Ou letra C. Divisão da política nacional e internacional. Resposta correta, letra B. Divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário. É isso aí, ficamos por aqui. Beijo.